Vamos falar aqui sobre o espírito humano. Eu preciso falar o quanto que o espírito humano é repleto de imundície e talvez a maior barreira que possa existir para a ação do Espírito Santo. Se por fora um homem acha que ele é santo, mas no fundo ele não passa de um grande miserável. Deus interessa pelo que eu sou agora, não necessariamente pelo que eu fui ou pelos meus pecados do passado. Porém, para mudar o meu destino, eu preciso mudar esses laços da minha alma, aqueles traumas do passado. E isso se dá através do perdão que Deus quer me dar. Mas primeiro, ele exige do ser humano a reconciliação para que perdoe os que nos ofenderam e que Deus possa perdoar aquele que nos tenha ofendido. O penetrar da intimidade do nosso ser, nós vamos encontrar um caos, uma grande inconstância que é característica do ser humano. E é um ambiente muito ruim, cada vez pior, que alguns santos chegam a falar que é repleto de demônios. Somos repletos de pensamentos negativos, de impurezas, tendências aos pecados, ao materialismo. Por isso, certos santos diziam da dificuldade que é encontrar Deus dentro da nossa própria alma. Existe um malefício muito grande por detrás da falta deste autoconhecimento. É algo muito ruim a gente não ter este conhecimento espiritual de quem somos por dentro. O demônio ele trabalha de todas as formas para impedir o homem de encontrar a graça de Deus, porque a graça de Deus permite transformar-nos de dentro para fora. E talvez a estratégia do demônio é encher o ser humano de coisas fúteis, de ocupações, de coisas da carne, que torna o ser humano incapaz de se autoconhecer, de buscar o seu interior, de resolver os seus problemas. Então, o demônio, quando ele faz morada em uma alma, ele tenta mudar a estrutura daquela alma por completo para se distanciar de Deus, criando dentro da própria alma barreiras e empecilhos que tornem aquela alma blindada ao Espírito Santo e tudo que é intrínseco de bom que venha, que possa ser obra do Espírito Santo ou que traga alguma reflexão interior da importância da conversão e das coisas santas. Então, a forma principal do demônio agir no espírito humano é tornar o ser humano cada vez mais ligado com coisas materiais, principalmente voltadas aos pecados que aquela alma mais pratica. E o demônio, quando se apodera de uma alma, ele vai trazer mais legiões, vai trazer mais maldade, mais impureza, mais pecados. Então, a alma que é limpa, ela vai ser ocupada, se for permitido, por 7 demônios, depois 49. Então vai sempre se multiplicando o número de demônios, de erros e de coisas ruins que pode ser acumulada dentro da alma humana, que não se preenche da verdade, ou que se afasta de Deus, ou que aceita por completo não buscar nada de santo. Então, como uma teia de aranha que filtra e armazena qualquer coisa boa que possa vir a entrar numa alma. Então, as garras do demônio formam teias que impedem qualquer coisa boa de entrar na alma. Assim como um coágulo estanca um sangue, o pecado humano é o que estanca a santidade. Sendo assim, um espírito em pecado é um espírito ferido, é um espírito lesado e doente, que precisa ser curado de maneira mais urgente possível para poder crescer na vida espiritual e alcançar graças. Então as entranhas da nossa alma, ela é repleta de doenças, pois se encontram feridas enormes por acúmulo de pecados. E por mais que elas possam ser curadas, ainda restarão-se cicatrizes se caso Deus agir, o que pode fazer elas se abrir novamente se não seguirmos buscando a cura do Espírito Santo. E como os santos dizem, em toda alma existe a presença de Deus, de diversas formas. Não sendo algo impossível encontrar a presença de Deus dentro de nós mesmos. Deus está presente, seja por semelhança da alma, corpo e espírito, seja pela nossa estrutura de DNA, pela nossa herança genética, nas camadas mais profundas da alma, que guarda a semente da santidade, o sopro do batismo. Então a gente tem o nosso espírito, nossa alma, muito semelhante à alma de nosso Senhor. Óbvio que a gente enxergar isso é muito difícil, porque estamos tão ligados a esta vida em corpo, em matéria, que nos deixamos levar para não conhecer as realidades espirituais. Então todos nós temos o sopro do batismo da santidade dentro de nós. E por causa disso, nós todos temos certa sensibilidade ao Espírito Santo, uns mais e outros menos. E às vezes ela pode ser despertada quanto nós menos esperamos por alguma ação divina, por algum testemunho, por alguma forma que Deus tenha planejado nos resgatar do mundo e dos problemas em que vivemos. Eu, na minha intimidade,
Aprendi a buscar na sabedoria de Deus essa forma de encontrar com Deus em minha alma. Eu aprendi a chamar a sabedoria como a voz que fala em minha cabeça. Não podemos deixar os nossos pecados, os nossos desejos e ambições da nossa alma e do nosso espírito estrangular a verdade que vem de Deus. Então nós mastigamos, nós destruímos o evangelho, a verdade, qualquer ensinamento bom que Deus queira colocar em nossas vidas por causa da nossa ligação com o pecado e com que nós permitimos o demônio agir para destruir essas sementes. E isso acontece principalmente quando nós, seres humanos, agimos e deixamos o pecado se tornar o nosso estilo de vida. As verdades eternas, elas se tornam incapazes de entrar em nossa alma e muito menos produzir frutos, porque nós estamos em pecado. O pecado, ele é como um anestésico para a alma, pois perde a vida e a sensibilidade àquilo que Deus criou, àquilo que Deus pôs para nós. Então, anestesia a nossa alma e nós nem sequer percebemos que estamos em pecado, quais pecados estamos cometendo, por que não estamos na graça de Deus, por que não buscamos a graça de Deus e ficamos extasiados, ficamos perdidos, parados e agimos de forma negligente com a vida espiritual, porque estamos em um estado de torpor constante e não conseguimos enxergar nada do mundo espiritual. E Deus e o demônio ainda acaba por nos recrutar na batalha espiritual, no xadrez, para lutar em seu favor, em fazer aquilo que ele quer e nos acorrentar nos pecados. Ele faz a alma lutar contra o Espírito Santo, resistir, fazendo que nós busquemos os desejos materiais, busquemos os desejos sexuais acima de tudo e vivemos no materialismo deste mundo, abandonando as coisas de Deus e tudo que ele possa colocar de sagrado em nosso meio. Então, nesse contexto, sabendo da experiência com a anestesia que o demônio nos faz, é óbvio que quanto mais pura for uma alma e santa, mais sensível ela será para a graça de Deus. Agora, voltando no contexto de perdão, muitas coisas estão presentes em nossa alma e muitas coisas marcaram nossa alma, mas não tão quanto como os traumas de infância, os traumas do passado, aquele que nós não soubemos perdoar ou nem sequer sabíamos da existência dele, porque nossa mente é capaz de até mesmo de nos esconder estes traumas como mecanismo de defesa. Então esse tipo de trauma nós somos capazes de armazenar por uma vida inteira, e principalmente quando não soubemos ou não sabemos perdoar. E a semente do mal ela pode ser oculta e de certa forma só revelada no dia do nosso julgamento ou no julgamento de quem quer que possa vir ser condenado por falta de perdão. Muito acontece porque nós guardamos rancor e esperamos na justiça de Deus resolver os nossos conflitos aqui na terra para condenar o nosso irmão, que não soube pedir perdão. Porém, muito mais fácil seria se todos nós fôssemos cristãos e soubéssemos perdoar. E sendo assim, se aqui na terra tudo se resolveu com perdão, provavelmente Deus não iria mudar as nossas decisões e assim todos nós seríamos perdoados. Mas isso em um mundo totalmente ideal, o que não acontece no mundo em que nós vivemos. Vamos chegar diante de Deus cheios de culpas e guardando culpas em nossos corações daquilo que não perdoamos dos nossos irmãos. Então, o ensinamento de Jesus é que nós precisamos aprender e saber perdoar os nossos conflitos com todos que aqui estão ou que tenhamos maiores problemas, para poder lavar nossa alma, para que saia toda a contaminação dessa semente que foi germinada anteriormente, para que o mal não se retorne e não volte a ficar mais forte e manifeste algo tremendo que é a falta de amor ao próximo, que é o desrespeito ao mandamento de Deus. Pois quando não perdoamos, nós não amamos e nos tornamos indignos da graça de Deus. Não perdoar é deixar de amar alguém, que poderíamos ajudar a se salvar através do nosso perdão. Então a falta do perdão é o esqueleto do pecado. E quanto menos perdoarmos, mais poder damos ao pecado em nossas vidas. Então, Deus diz que nós seremos julgados a partir da habilidade que temos de perdoar. Uns vão ser com mais rigor, outros com menos rigor, através do bom coração que a pessoa conseguiu manter em saber perdoar o seu irmão próximo. Doerão os ossos do homem que não souber perdoar, principalmente com o passar da idade. Então, já que o esqueleto do pecado é a falta do perdão, então aqueles que não perdoam, o seu esqueleto, os seus ossos vão doer. Isso vai ser algo somático, já que a uma realidade do espírito vai se transfigurar na realidade do nosso corpo. Então as doenças dos ossos, as doenças que causam dores no corpo,
principalmente sem explicação, estão ligados com a falta do perdão. Pois, de certa forma, um esqueleto se quebra com o passar da vida, se torna mais frágil, a nossa carne. Enquanto que, no espírito, o esqueleto do pecado se fortifica por mais tempo que nós não perdoarmos ou guardarmos rancor. Pois o rancor é um veneno que guardamos para nós mesmos. E ele é libertado através do perdão, através da confissão e da liberdade que Deus devolve com a cura do espírito.